Então, gente, na aula 8, a gente começou a apresentar plateumintos, os vermes achatados. Fazemos a planária, mostramos as características gerais. Agora, na aula 9, vamos começar a falar dos plateumintos parasitas. E aí, um muito importante, que provocam a teníase e a cistercose. Isto é a tênia. Essa é a tênia solium. É a causadora da teníase, uma doença importante e que é significativa no Brasil. A tênia solium é a mais importante das tênias. Existem vários tipos de tênias. A tênia solium, ela apresenta um corpo formado por um escólex, uma cabeça, que é a estrutura fixadora. No escólex existem ganchos, forma uma estrutura chamada rostro, e existem ventosas, vocês veem ventosas. Isso é para fixação, para prender a tênia no intestino, ela é uma parasita intestinal. Olha os ganchinhos que tem do rosto, que vão prender, que vão segurar. A tênia se prende no intestino e fica no intestino para absorver alimento do indivíduo. As tênias têm o corpo segmentado, dividido em anéis chamados de proglotes. Nas proglotes, você vai ter material genético masculino e feminino. Elas são animais hermafroditas, são monóicos absolutos, fazem autofecundação. As proglotes vão se soltando na extremidade do animal. Pode existir até 1000 proglotes, para um comprimento de 3 a 4 metros. E isso está absorvendo alimento lá no intestino. O hospedeiro intermediário da tênia solium é o porco. Ele ingere os ovos da tênia e, ao ingerir, formam-se dentro dele larvas, larvinhas chamadas cisticercos, que ficam em cistar. São essas bolinhas que vocês veem aqui na carne de porco. É o que o povo no interior chama de carne com pipoca ou carne com canjiquinha. Então, esses são os cisticercos. Medem mais ou menos alguns milímetros de diâmetro, 3 a 5 milímetros. Dá para ver isso facilmente na carne. Agora, só dá para ver na carne crua. Quando você esquenta a carne, mesmo mal passada, isso aqui escurece. Aí você não consegue ver mais. Mas na carne crua é bem visível. Esses são cisticercos. Quando você ingere esses cisticercos, um deles desenvolve-se no seu interior e desenvolve a tênia adulta. Então, vocês veem o ciclo da tênia aqui. Quando o indivíduo tem tênia no intestino, enorme, gigantesca, a tênia solta as proglotes. As proglotes contêm ovos, isso vai para a terra. Aí isso é ingerido pelo porco. Contamina alimento, contamina verduras, água, o porco ingere. Dentro do porco, a larvinha se transforma num cisticerco. O ovinho origina o cisticerco, que se prende na musculatura do porco. Ou em outros locais. Pode ser no coração, pode ser no cérebro, mas geralmente na musculatura. Quando o indivíduo come a carne de porco com cisticerco, ele ingere esse cisticerco e, ao ingerir, desenvolve um. Pode ingerir vários cisticercos, mas só um desenvolve. Quando o primeiro cisticerco se prende no intestino, ele fabrica uma substância química que inibe que outras tênias possam se prender ali. Mas não impede que ele desenvolva. E ele vai desenvolver ali e fecha o ciclo. Então, lembra? O hospedeiro intermediário da tênia solium é o porco. Você adquire teníase comendo carne de porco, mal passada ou crua, que contém cisticercos. Mas a história pode ser pior. Você pode entrar no lugar do porco. Você pode ser o hospedeiro intermediário. Aí, é um processo chamado de cisticercose. A cisticercose humana, você tem a formação de cisticercos na musculatura, nos órgãos do cérebro. Mas como é que consegue isso? Comendo os ovos. Mas onde é que estão os ovos? Os ovos estão nas fezes de doentes. Então é transmissão fecal oral. Você ingere os ovos. A pergunta clássica: um indivíduo que é vegana, um indivíduo que é vegetariano absoluto, pode pegar teníase? Não, porque ele não come carne. Mas ele pode pegar cisticercose? Pode, porque ele come verduras e essas verduras podem estar contaminadas com ovos. E esses ovos desenvolvem, ingere os ovos, tanto no porco quanto no homem, através de verduras, alimentos, e aí eles desenvolvem formando cisticerco, tanto no porco quanto no homem. Os cisticercos podem se formar na musculatura, podem se formar nos olhos ou principalmente no cérebro. No cérebro é a neurocistercose. A neurocistercose é uma doença importante porque ela dá lesões cerebrais. E é considerada a principal causa de epilepsia em adultos no Brasil. Ninguém sabe.
não é notificação obrigatória, ninguém sabe exatamente quantas pessoas têm cistercose no Brasil. Mas o Ministério da Saúde estima um número por volta de 35 a 40 mil pessoas, que é um número bastante significativo, com sintomas. Pode ter mais gente que não tem sintomas. Isso são as pessoas que têm sintomas e têm epilepsia. Então, observem. Olha um cisticerco na língua. Olha lá, ele está na língua. Língua é músculo. Então, a associação na ligação muscular. Ele pode se alojar no olho. Se não tirar daqui, ele vai dar cegueira. Ou ele pode se alojar no cérebro. Notem, cada bolinha dessas é um cisticerco. Tem tratamento se pegar na fase precoce. Mas, se deixar isso daqui, se isso aqui não for para frente, depois de alguns meses, esse cisticerco morre. Ele não vai ser comido por ninguém. E aí, isso daí funciona como uma estrutura que altera a passagem de carga elétrica dentro do cérebro e facilita a ocorrência de epilepsia. Quando calcifica, aí é difícil de tratar. Até calcificar, nesse estágio aqui, daria para tratar. Embora esse cara morreu, é claro. Então você vê aqui, ó. Neocistercose, a principal causa de epilepsia adquirida em países em desenvolvimento. E conta pra gente também isso. Você vê aqui, ó, isso, ó. Tá vendo aqui um? Tem um monte aqui, um aqui, certo? Vários cisticercos. E isso é uma coisa importante, é uma coisa significativa. Existem outras tênias, que a gente tem de comparar. A tênia saginata é a tênia do boi. Ela tem também as ventosas, só que ela não tem o rosto. E você adquire comendo a carne de boi com cisticercos. A carne de boi mal passada, crua ou mal passada. Aí desenvolve no intestino. Só que a tênia saginata não provoca cistercose humana. Se você ingerir os ovos, não acontece nada. A cistercose só ocorre quando você pega os ovos da tênia solium. Com a tênia saginata, você não tem problema nenhum. A não ser a tênia, é claro. A tênia, ela aloja-se no intestino e vai dar, ela é enorme, essa tem até 2.000 proglotes, então ela pode ter até 6 metros de comprimento, 8 metros de comprimento. Então a quantidade de alimento que ela absorve leva a um processo de desnutrição, que pode, numa criança, vai interferir no crescimento e pode até dar problemas e risco de vida. Comparando tênia solium com tênia saginata. A tênia solium, você tem a ingestão de cisticerco na musculatura do suíno. Tênia saginata, ingestão de cisticerco na musculatura do bovino. A tênia solium, ela tem os ganchinhos, a saginata não tem. E outra diferença, que não está aqui, a tênia solium provoca cistercose humana. A tênia saginata não provoca. Vamos fazer agora um resumo na lousa disso daí. Vamos resumir o que nós falamos. Teníase. O agente etiológico, lembrem-se, agente etiológico, causador. Mais importante, tênia solium, solitária. A tênia solium é um parasita intestinal. Vive no intestino do indivíduo. Se aloja no intestino, graças àqueles cólex, aquela cabecinha cheia de ganchinhos. Uma característica importante das tênias: não possuem sistema digestório. Não tem boca, não tem estômago, não tem intestino. Por quê? Porque elas não precisam. Elas vivem dentro do intestino. Então elas usam o intestino do seu hospedeiro. Elas absorvem o alimento, isso vale para qualquer tênia, digerido pelo indivíduo. Então, quando você tem tênia, você come por você e pela tênia. As tênias têm o corpo dividido em 3 partes. O escólex, que serve para fixação, que é a cabecinha. Uma parte não segmentada, chamada de pescoço ou colo.
E uma parte segmentada, formada por segmentos chamados de proglotes. Nas proglotes você tem genital masculino e genital feminino. As tênias são monóicas absolutas. O que quer dizer? Quer dizer que elas têm os dois sexos e são capazes de fazer autofecundação. Nas proglotes se formam os ovos e isso vai ser liberado nas fezes. Então você tem essa estrutura da tênia. Lembrar que a tênia é monóica absoluta. O hospedeiro intermediário, onde tem a fase larvária, o HI, é o porco. Ele ingere os ovos, e ao ingerir os ovos, os cisticercos se alojam na musculatura dele. Como é que é a transmissão? A transmissão é pela ingestão da carne de porco com cisticercos crua ou mal passada. Então, fazendo o ciclo aqui. Ciclo da doença. Você tem o porco, você tem o humano. O porco apresenta cisticercos na musculatura. Esses cisticercos estão alojados ali. A ingestão da carne com cisticercos libera no humano o cisticerco e ele desenvolve e você vai ter o verme adulto. O adulto vive no intestino. O porco adquire, pela ingestão de ovos liberados nas fezes. Então, a tênia adulta libera proglotes, os ovos vão para as fezes, o porco come isso daí. O humano é o hospedeiro definitivo. O porco, hospedeiro intermediário. Isso é teníase. Agora, tem uma coisa bem pior, que é a cistercose. Na cistercose, o ser humano funciona como hospedeiro intermediário da tênia solium. É só com a tênia solium. Como é que adquire? Você adquire pela ingestão, engolindo, ingestão de ovos da tênia solium. Como os ovos estão nas fezes, quer dizer que a transmissão fecal oral. Aí você não vai formar tênia adulta. Os ovinhos, cada ovinho vai virar um cisticerco. E esses cisticercos se alojam na musculatura, aí dá umas dores musculares desgraçadas, porque rompe fibra muscular, ou nos olhos, e lesa a retina, se não tratar, da cegueira, ou no cérebro, que é o pior. Aí você tem a neurocisticercose. Então, a cisticercose aí provocada pelo cisticercose, que é a principal causa de epilepsia adquirida no Brasil. Isso leva à destruição, à lesão. Tem tratamento? Tem. Mas o tratamento deve ser o mais precoce possível. Quanto mais tempo demorar para o tratamento, maior número de complicações vão ocorrer. Finalmente,
existe uma outra tênia importante, que é a tênia saginata. O ciclo é semelhante. O que é diferente? Então, vamos lá, diferenças. O ciclo é muito parecido com a tênia sólium. Diferenças importantes. O hospedeiro intermediário. O hospedeiro intermediário aqui é o boi. É a vaca. Tamanho. A sólium tem até 1000 proglotes e até 4 metros de comprimento. Essa daqui tem 2000 proglotes. Até 8 metros de comprimento. E não provoca cistercose humana. Muito bem? Vamos fazer alguns exercícios aqui. Então, pegar na aula, na segunda página da aula, vamos lá. Dupla humilhação dessas lombrigas, humilhação em confessá-las a doutor Alexandre, sério, perante irmãos que se divertem com a sua fauna intestinal e perversas indagações. Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, hein? Como é que se arranja? E o que é pior, mínimo verme, 15 centímetros modestos, não mais, vermezinho idiota. Enquanto Zé, rival da escola, na cara de braço, em tudo, e se gabando se mostra no vidro do novelo e no comprovador do seu justo gabo orgulhoso. Ele expeliu, entre os e as, de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina, a solitária de 3 metros. O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda 2 parasitóides intestinais que podem afetar a saúde humana. Ele falou de lombriga e falou de tênia. Com relação às tênias, mais especificamente tênia solium, considera-se que elas podem parasitar o homem na condição que ele come carne de porco. Existe tênia de peixe, não tem de frango, mas tem de peixe, certo? Carneiro tem uma variante, mas a tênia solium, que é a mais comum, é ingerindo a carne de porco com cisticerco, a carne com canjiquinha. Depois, questão 2. A tênia saginata e a tênia solium são vermes prevalentes em comunidades humanas de várias partes do mundo. Considerando o ciclo de vida das tênias, ilustrado abaixo, é correto concluir que: letra A. Ovos, número 1, depositados pelo homem, através das fezes, em solo e vegetação, tornam-se a fonte de infecção de hospedeiros intermediários. Perfeito. Então, a ingestão dos ovos é que você leva a desenvolvimento do cisticerco no hospedeiro intermediário. Letra A da resposta 2. E a 3, e a última de hoje, para não se contrair doenças como cistercose e teníase, deve-se evitar, respectivamente, então, para não contrair cistercose. A cistercose é a transmissão fecal oral, a ingestão dos ovinhos que vêm nas fezes. Então, você deve evitar comer verdura mal lavada. E para evitar a teníase, você deve evitar comer carne bovina ou suína mal passada que tenha cisterco. Resposta, letra A. E por enquanto é só.